Você já percebeu como a ausência certa pesa mais do que qualquer presença exagerada? Como algumas pessoas não precisam insistir, não precisam implorar, não precisam explicar. Elas somem. E é exatamente aí que algo se instala na mente de quem fica. Um vazio que não dói, puxa. Um silêncio que não afasta, prende. Este vídeo não é sobre joguinhos, é sobre psicologia profunda, valor pessoal e o tipo de vínculo que nasce quando você entende o momento exato de sair de cena. Se isso faz sentido para você, continue assistindo até o final e se inscreva agora. Sumir no momento certo não é fuga, é domínio. A mente humana não se apega ao que está sempre disponível. Ela se apega ao que exige interpretação, ao que deixa espaço para dúvida, ao que não entrega tudo de uma vez. Quando você permanece tempo demais, você se torna previsível. Quando você desaparece no ponto exato, você se torna uma pergunta sem resposta. E a mente odeia perguntas abertas. Ela retorna a elas em silêncio, repetidamente. O vínculo emocional profundo não nasce do excesso de contato, nasce da interrupção estratégica. Quando você some depois de entregar presença real, não superficial, você cria contraste. Antes havia troca, energia, conexão. De repente, não há mais. A mente tenta reconstruir o que aconteceu. O erro comum é achar que vínculo vem de explicar, justificar, insistir. Na verdade, vínculo nasce quando a outra pessoa sente sua falta, sem saber como te alcançar emocionalmente. O estoicismo sempre ensinou que quem controla suas ações, controla seu impacto. Aquele que sabe se retirar não perde valor, aumenta, porque demonstra que não depende da validação externa para existir. Quando você some no momento certo, você envia uma mensagem silenciosa. Eu tenho vida, direção, centro. E isso é profundamente atraente. Não porque você desapareceu, mas porque você não implorou para ficar. A psicologia comportamental mostra que o cérebro valoriza o que exige esforço emocional para ser mantido. Quando você está sempre ali, o esforço é zero. Quando você some depois de criar conexão, o esforço começa. A pessoa passa a investir pensamentos, lembranças, cenários imaginários. Você não está presente fisicamente, mas ocupa espaço mental. Isso é vínculo. Não gritado, não pedido, construído no silêncio. Sumir no momento errado gera rejeição. Sumir cedo demais gera indiferença. Mas sumir no momento certo gera apego. Esse momento não é calculado com manipulação, é sentido com autoconsciência. É quando você percebe que está entregando mais do que recebe, quando sua presença começa a ser consumida, não valorizada. Ali, o recuo não é jogada, é respeito próprio. E respeito próprio muda tudo. O erro da maioria é continuar aparecendo, mesmo quando a energia já mudou. Continuar falando quando o silêncio já seria mais poderoso. Continuar explicando quando a ausência explicaria tudo. Quem entende o valor do próprio tempo não negocia a presença. Ele oferece. E quando percebe que virou rotina, ele retira. Sem drama, sem anúncio, sem raiva. Esse tipo de sumiço não cria ansiedade tóxica, cria reflexão. A pessoa não sente abandono, sente impacto. Ela se pergunta onde você está, mas principalmente por que você não voltou. E nessa pergunta nasce o vínculo. Porque agora você não é mais apenas alguém disponível. Você virou referência emocional, algo que foi sentido e interrompido. Autoridade silenciosa funciona assim. Você não ameaça ir embora. Você vai. Você não usa o silêncio como punição, mas como consequência natural do seu valor. E a mente humana respeita consequências muito mais do que palavras. Quando alguém sente que pode te perder de verdade, algo muda internamente. Não por medo, mas por percepção. Sumir no momento certo não é desaparecer para sempre. É criar espaço para que o outro sinta. Sinta falta, sinta curiosidade, sinta dúvida. Emoções profundas não nascem do conforto constante, nascem da ruptura controlada. E quem domina isso não precisa disputar atenção. Ele se torna inesquecível. O vínculo emocional profundo
não se constrói com presença excessiva, mas com impacto bem posicionado. Quando você entende isso, você para de correr atrás e começa a ser procurado. Não porque você sumiu, mas porque você deixou algo vivo na mente de quem ficou. E isso, quando acontece, muda completamente a dinâmica. Quando você some no momento certo, algo silencioso se reorganiza dentro da outra pessoa. Ela começa a revisitar cada conversa, cada gesto, cada detalhe que antes parecia comum. O cérebro tenta encontrar lógica onde existe ausência. E quanto mais ele tenta, mais energia emocional é investida. É assim que o vínculo aprofunda. Não pela sua presença atual, mas pela sua marca passada. A maioria das pessoas acredita que vínculo vem de constância, mas constância sem valor vira ruído. O que cria profundidade é a combinação entre entrega e retirada consciente. Você aparece inteiro, presente, autêntico, e depois você se retira sem explicações longas, sem justificativas emocionais. Esse contraste gera impacto. A mente humana aprende pelo contraste, não pela repetição. Quando você permanece tempo demais, você se torna previsível. Quando você some no ponto exato, você quebra o padrão. E padrões quebrados ficam. A pessoa começa a sentir que perdeu algo antes mesmo de ter certeza do que era. Isso cria uma tensão interna poderosa. Não é desespero, é curiosidade emocional misturada com percepção de valor. O silêncio, quando vem depois de conexão real, não é vazio. Ele é preenchido por pensamentos. Você não precisa estar presente para ser lembrado. Precisa apenas ter sido significativo antes de sair. É por isso que sumir cedo demais não funciona. Não há memória emocional suficiente para sustentar a ausência. Mas quando você sai depois de criar impacto, o silêncio vira eco. Existe uma diferença clara entre sumir por insegurança e sumir por consciência. Quem some por medo desaparece energeticamente. Quem some por valor permanece inteiro, mesmo ausente. A outra pessoa sente isso. Ela percebe que você não está tentando provocar reação, não está pedindo atenção. Você apenas seguiu. E isso gera respeito silencioso. A psicologia mostra que o apego cresce quando existe incerteza controlada. Não saber exatamente onde você está emocionalmente cria espaço para projeção. A pessoa começa a imaginar. E a imaginação cria vínculos mais fortes do que a realidade constante. Enquanto você está sempre ali, não há espaço para imaginar. Quando você some, o espaço se abre. Esse tipo de vínculo não é raso. Ele não depende de mensagens, respostas rápidas ou presença constante. Ele se sustenta na sensação de perda potencial, não a perda dramática, mas a possibilidade real de que você não esteja mais disponível. E quando alguém sente que pode te perder sem que você implore para ficar, algo muda no eixo emocional dela. Sumir no momento certo também redefine a hierarquia emocional. Você deixa de ser alguém que reage e passa a ser alguém que escolhe. Escolhe quando entrar, quando sair, quando falar e quando silenciar. Esse controle interno é percebido, mesmo que ninguém consiga explicar racionalmente. A mente sente e respeita. O erro de muitos é usar o sumiço como arma, como teste, como ameaça. Isso destrói o efeito. O verdadeiro impacto acontece quando o sumiço não pede nada em troca, quando você não espera que a outra pessoa corra atrás. Você simplesmente respeita seu próprio limite e, paradoxalmente, é aí que o outro começa a se mover. Quando você some depois de perceber desequilíbrio, você devolve a responsabilidade emocional para quem ficou. Agora, não é mais você sustentando a conexão sozinho. A outra pessoa precisa decidir se quer manter o vínculo ou deixá-lo morrer. Esse momento de decisão cria profundidade, porque escolhas conscientes criam laços mais fortes do que conveniência. O silêncio bem colocado não cria distância emocional. Ele cria espaço para a consciência. A pessoa começa a perceber o quanto você ocupava, o quanto sua presença regulava emoções, conversas, sensações. E quando isso some, a falta se revela. Não uma falta carente,
mas uma ausência que pesa. Sumir no momento certo não é desaparecer do mundo do outro. É sair da superfície e entrar na mente. É deixar de ser estímulo constante e se tornar referência interna. E quando isso acontece, você não precisa mais provar nada. O vínculo já está instalado, crescendo no silêncio, longe de qualquer esforço visível. Há um ponto em que a presença deixa de somar e começa a diminuir. Esse ponto não é visível, é sentido. É quando você percebe que sua atenção já não gera o mesmo retorno, que sua energia começa a ser absorvida sem reconhecimento. Continuar ali é se desvalorizar em silêncio. Sair nesse momento é preservar poder. E poder preservado cria vínculo, não submissão. Quando você some nesse ponto exato, a outra pessoa não sente rejeição imediata. Ela sente desorientação. Algo que estava disponível deixou de estar. Algo que parecia garantido se tornou incerto. A mente entra em estado de busca, não por carência, mas por necessidade de entendimento. E tudo que precisa ser entendido ocupa espaço emocional. O vínculo profundo nasce quando a pessoa precisa reorganizar o mapa emocional sem você ali. Ela percebe que você não era apenas mais um estímulo, mas um ponto de equilíbrio. Sua ausência não cria caos, cria contraste, e contraste revela valor. É aí que o sentimento amadurece, longe do conforto da sua presença constante. Existe uma ilusão perigosa de que explicar demais aproxima. Na verdade, explicar demais infantiliza a conexão. Quando você some sem discursos longos, você trata o outro como adulto emocional. Você não se justifica, não dramatiza, não pede compreensão. Você age. E ações silenciosas têm mais peso do que qualquer argumento. A mente humana respeita quem não se trai para manter companhia. Quando você se retira no momento certo, você demonstra que não negocia sua dignidade por atenção. Esse tipo de postura não cria medo de abandono, cria admiração silenciosa. E admiração é uma das bases mais fortes do vínculo emocional duradouro. Sumir no momento certo também quebra dependências. Você deixa claro, sem dizer uma palavra, que não está ali para preencher vazios do outro. Você compartilha presença, não a oferece como muleta emocional. Isso força o outro a olhar para si. E quando alguém cresce emocionalmente ao seu redor, o vínculo se aprofunda de forma saudável. O silêncio que vem depois da sua saída começa a trabalhar. A pessoa tenta substituir sua presença, mas percebe que não é simples. Não porque você era perfeito, mas porque você era autêntico. E a autenticidade deixa marca. Ela não se replica com facilidade. É nesse ponto que o vínculo deixa de ser circunstancial e se torna interno. Muitos têm medo de sumir porque confundem ausência com perda definitiva. Mas quem tem valor não se perde facilmente. Ele é sentido mesmo quando não está. O medo de sair revela apego. A coragem de sair revela centro. E centro emocional é magnético. Não chama, atrai. Quando você permanece além do necessário, você ensina o outro a te ver como garantido. Quando você sai no momento certo, você ensina o outro a te ver como escolha. E ser escolha é infinitamente mais poderoso do que ser opção confortável. Escolhas envolvem consciência. Confortos envolvem hábito. O vínculo emocional profundo não se sustenta em promessas, mas em impacto. Impacto não grita. Ele ecoa. Quando você some no momento certo, você não fecha a história, você abre um espaço psicológico. E espaços abertos são preenchidos pela mente com intensidade emocional crescente. É por isso que pessoas que sabem se retirar no ponto exato raramente são esquecidas. Elas não se desgastam tentando manter conexão. Elas deixam que a conexão se revele sozinha, no silêncio, na distância, na reflexão. E quando o outro percebe, já está envolvido. Sumir no momento certo é um ato de respeito consigo e com o outro. Você não força a continuidade, não arrasta vínculo. Você permite que ele se aprofunde naturalmente ou morra. E, paradoxalmente, é essa liberdade que cria laços mais fortes. Porque nada é mais intenso do que escolher ficar quando se sabe que se pode perder.
Quando o outro começa a sentir sua falta, não é da sua presença física que ele sente falta. É da sensação que você provocava, do estado interno que surgia quando você estava ali. E estados emocionais são mais viciantes do que pessoas. Ao sumir no momento certo, você faz com que essa sensação fique sem fonte imediata. E a mente passa a te associar àquilo que agora está ausente. É aqui que muitos erram. Quando percebem que o outro começa a se mover, voltam rápido demais. Respondem cedo demais. Se explicam demais. Isso quebra o processo. O vínculo profundo precisa de tempo para se consolidar internamente. Quando você retorna antes da maturação emocional, você ensina que sua ausência não é real, que sempre haverá retorno automático e o impacto se dissolve. O verdadeiro poder está em não agir movido pela ansiedade de recuperar contato. Você observa, mantém sua postura, continua sua vida, não como encenação, mas como prioridade real. Essa coerência entre ação e silêncio é sentida. A outra pessoa percebe que você não está esperando, e isso muda completamente a dinâmica emocional. Quando alguém percebe que você não precisa dela para se manter inteiro, algo se reorganiza. O interesse deixa de ser baseado em conveniência e passa a ser baseado em valor. Não é mais sobre preencher espaço, é sobre escolher presença. E escolhas feitas nesse nível criam vínculos muito mais profundos do que laços criados por medo de perder. Sumir no momento certo também filtra. Nem todos são capazes de lidar com alguém que tem centro emocional. Alguns só se conectam enquanto são necessários. Quando você sai, eles se afastam. E isso é clareza, não perda. Os que sentem, refletem e retornam diferentes, esses sim criam vínculo real, porque atravessaram a ausência e não fugiram dela. O estoicismo ensina que não controlamos a reação do outro, apenas nossa postura. Quando você some sem ressentimento, sem jogo, sem necessidade de vitória, você se mantém em paz. E essa paz é percebida como força, não uma força agressiva, mas uma força estável. E estabilidade emocional é rara, por isso é tão valorizada. O vínculo emocional profundo não é construído com presença constante, mas com presença significativa e ausência consciente. Você não se torna inesquecível pelo quanto aparece, mas pelo impacto que deixa quando sai. E impacto verdadeiro não depende de palavras finais, depende de coerência interna. No silêncio, o outro começa a entender coisas que nenhuma conversa explicaria. Entende que você não estava ali por carência, que sua presença era escolha, não necessidade. E quando essa compreensão surge, o respeito se instala. Respeito silencioso, profundo, duradouro, a base de qualquer vínculo que realmente importa. Sumir no momento certo não garante que o outro ficará, mas garante algo mais importante, que você não se perderá tentando ser mantido. E essa integridade cria um tipo de atração que não precisa ser sustentada. Ela se mantém sozinha, na mente de quem sentiu. No fim, o vínculo mais profundo que você cria não é com o outro, é com você mesmo. Quando você se respeita a ponto de sair no momento certo, tudo muda. Sua postura muda, sua energia muda, e os vínculos que permanecem passam a ser consequência, não objetivo. É assim que o silêncio constrói laços que a presença excessiva jamais conseguiria criar.